Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Um feliz ano novo a todos, Deus abençoe você. Hoje eu vou fazer um vídeo atípico aqui no canal, mostrar um pouco da minha biblioteca, humilde biblioteca de uma estante somente. Algumas pessoas me perguntam quais são os livros que eu tenho, visto que nós fizemos o curso da vida intelectual, colocamos critérios para obras, autores, e eu, como um religioso que tem o voto de sem nada de próprio, preciso moderar nas minhas obras, nos meus livros, porque eu mudo muito, não posso levar sempre tudo o que eu desejo. Então, eu tento ser bastante meticuloso no que eu deixo em minha biblioteca. É evidente, é claro, que eu não li todos os livros que eu tenho, nem devo fazer isso, porque, como nós já aprendemos no curso, nem todo livro é para leitura contínua, mas para pesquisas, para consultas, para momentos específicos até em sua vida. Então, hoje nós vamos focar nas obras filosóficas da editora Logos. Eu estou com elas aqui ao lado. Se esse vídeo for bem acolhido pelo público, eu posso fazer mais, principalmente mostrando as obras de Santo Tomás de Aquino. Se vocês quiserem ver mais, saber quais obras eu considero essenciais do doutor comum para se ter em minha biblioteca, só esse vídeo tem um bom acolhimento pelo público, ok? Porque a minha biblioteca ela é constituída por livros essenciais em minha formação, em minha vida de pastoral, de trabalho com o povo. Então eu tenho somente obras que têm uma importância para mim ou em minha formação, no meu estado de vida. Eu não costumo ter livros por ter ou para dizer que eu tenho na minha coleção, mesmo que seja uma obra muito importante, mas por causa disso, por causa de meu estado de vida, eu conservo somente aquelas que eu sempre consulto, eu sempre volto lá, não é, para estar verificando alguma coisa e outras coisas assim nesse sentido. As obras da Logos ainda estão em processo de envio, porque é uma assinatura mensal. Então aqui eu tenho algumas até agora que eu sou assinante, tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês, compartilhar um pouco dessas obras, tá? E falar um pouquinho daquilo que elas me ajudam e também a sua devida importância. A primeira que eu destaco são as Confissões de Santo Agostinho. Essa é uma edição muito bela, com várias imagens dentro da obra. Deixa eu achar aqui para vocês. Várias gravuras assim, não é? E as Confissões é um livro essencial de filosofia. As pessoas que pegam as Confissões para ler sem uma base do que Agostinho está fazendo, consideram como um livro espiritual, que também é, mas é um livro bastante filosófico. E aqui é um gênero literário que inaugura um estilo de escrita bastante interessante. É o primeiro passo para o reconhecimento filosófico, aquela entrada em si que Sócrates fala, não é? O conhecer a si mesmo. Então, Santo Agostinho, ele é especialista nisso e até no curso online de filosofia do professor Olavo, ele recomenda as Confissões como uma obra já ali do começo do pensamento filosófico, ou seja, é aquela obra que se tem um modelo para você começar também a colocar a filosofia na sua vida, uma filosofia prática. Você vê como o ensino, a doutrina converte a vida de Agostinho para
fé, ok? A segunda obra que eu tenho da Logos é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. É um livro que eu li, pelo menos uma parte, no período que eu estava fazendo a cadeira de filosofia moderna. Então, Nicolau Maquiavel, ele coloca as bases da política, do seu realismo e rompe com a tradição. Eu diria que não é um livro para você colocar na vida, não é tipo as Confissões de Santo Agostinho. É um livro mais que você pode ler para entender como funciona toda a política moderna. Então também não é um livro meu de cabeceira que eu sempre volto para olhar, mas um livro de um filósofo moderno que ele talvez não seja realmente do período moderno mesmo, né? Porque é anterior um pouco, mas assim, nesse sentido, né? Que eu tenho por causa da coleção Logos, né? Mas não no sentido de que é um livro realmente que formou minha personalidade para que eu fosse maquiavélico, mas é por causa mais da coleção da Logos, né? Porque eu estou priorizando esse padrão da Logos para os meus livros filosóficos. Apesar que eu tenho outros ali, né, daquele lado, que são de filosofia também, mas não são da Logos. Então aqui eu estou apresentando para vocês os meus da Logos. Então nós temos aqui também de Porfírio Isagogué, com a explicação de João de Santo Tomás, o Doutor Profundo. É o livro de Introdução à Lógica de Aristóteles. Muito importante também, é um tratado pequenininho que Porfírio faz. Né? Ele é bem pequenininho, é só isso aqui. E é um texto clássico também. Eu nunca tinha visto traduções de Porfírio, principalmente assim, numa edição bastante trabalhada. Então aqui ajuda muito quando você vai tentar ler Aristóteles, Santo Tomás, porque é um comentário bastante simples, eu diria, para você ter essa introdução à filosofia e à lógica aristotélica. O próximo é de David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano. É um livro bom para que você, assim, se você tiver maturidade intelectual para ler, porque o Hume ele defende a primazia dos sentidos, né? Toda essa questão que de certo modo vai contra os princípios do cristianismo, mas é um dos polos da filosofia moderna, não é? Que fica o racionalismo com o empirismo. Então Hume ele é um dos polos do tempo moderno. Aqui a Logos ela foca em obras modernas, medievais, obras é, antigas também, né? Como a próxima aqui que é o Banquete de Platão, uma edição também muito bonita, bem trabalhada, o discurso sobre o amor. Foi um dos primeiros diálogos platônicos que eu li em minha vida e a Logos também coloca a versão grega, assim como também outras línguas, né, latim, francês, são edições bilíngues, tá, que os livros vêm. Então aqui nós temos o Banquete de Platão. O próximo é o Discurso do Método e Textos Relacionados, de Descartes. Tá? Aqui é o outro polo da filosofia moderna, como eu disse. É só a nível de conhecimento, tá bom, gente? Repito, não é um livro que eu coloco em minha vida, até porque Descartes teve muitos dos seus textos colocados no índex dos livros proibidos. Então não são livros assim que formaram a minha personalidade, nem formam. Mas você passando pela filosofia moderna, é importante que você tenha esse conhecimento, porque os modernos tentam refutar ou contradizer os medievais, né? Então, você tendo esse conhecimento, você vai saber as bases do nosso mundo de hoje, a contemporaneidade, e também você aprende muito dos medievais. Quando você lê modernos,
você aprende muito dos medievais. E quando lê medievais, você aprende muito dos antigos. É uma coisa que eu testemunho na prática. Então, tem aí o discurso do método. O discurso do método eu ainda não li completo. Eu já li as meditações metafísicas, que é praticamente a mesma ideia. É como se fosse uma organização que o próprio René Descartes faz. E por fim, o discurso de metafísica do Leibniz, ok? Aqui também a teoria do Leibniz, a teoria metafísica, é muito interessante de você conhecer tanto os mundos possíveis, a razão suficiente, as mônadas. É um livro que, se você passar pela filosofia moderna, é bom você ter essa base, porque eu acho até que o Leibniz, de certa forma, assim como o Descartes em algumas coisas, a maioria dos modernos repete muito aquilo que os medievais já falavam. Então, não é tanta novidade que eles oferecem. Mas esse discurso de metafísica do Leibniz, eu creio ser muito importante para que no período da filosofia moderna você estude. Realmente, daqui vocês puderam ver que de minha área mesmo só tem cerca de uns 3 livros, né? Confissões, O Banquete e Zagogé. A maioria são de filósofos modernos que eu deixo aqui somente por coleção. Se um dia eu precisar me desfazer, não tenho tanta dificuldade em saber quais serão que eu vou me desfazer, ok? Bom, essa é a minha coleção da Logos. Estão chegando mais, claro. Eles têm mais livros, fora esses, como os comentários dos fragmentos de Heráclito, Leviatã, né, e os livros da própria loja mesmo, mas esses são o que eu tenho desde a minha assinatura, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre as minhas obras de Santo Tomás, então eu espero que esse vídeo possa dar um bom resultado, porque isso é um sinal que vocês estão gostando e apoiando, e para que eu saiba também qual tipo de conteúdo eu trago aqui para o canal. Se vocês comentarem, compartilharem também, vai ser uma grande ajuda para o nosso apostolado, porque tem muita gente perdida por aí. Muita gente que não sabe verdadeiramente o caminho de estudos, o caminho de oração, que quer um norte, quer começar. Então, se o nosso pobre apostolado servir para isso, para dar um norte para essas pessoas, já vai ser de grande serventia, né? Então, fiquem com Deus a todos. Bom, que esse ano possa ser um ano muito abençoado e cheio de realizações para todos nós. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.